Pessoal, vamos lá dando continuidade na nossa aula. Vamos falar agora sobre o sistema de classificação de estoque, né? Sistema de período fixo ou sistema do tipo P, P de pato ou sistema P propriamente dito, né? Então, quando a gente fala de sistema P, a gente está falando de um sistema que tem um intervalo entre as requisições constante, fixo, tá? Então, o que seria isso? Eu sempre vou pedir a cada intervalo de tempo constante. Pode ser de uma semana, pode ser de um mês, pode ser de 15 dias, pode ser de 2 meses, enfim. Ou seja, a cada semana eu faço pedido. Então você imagina, por exemplo, aí, você tem um comércio e nesse comércio você faz pedido da Coca-Cola, né? Você tem um vendedor e esse vendedor ele passa no seu comércio toda segunda-feira. Então você só consegue fazer pedido de Coca-Cola para ele na segunda-feira, tá? Então você combinou com ele que ele passa na segunda, porque é o dia que ele está passando na cidade, por aí vai. Então você está fazendo um pedido com um sistema de controle, né? Um sistema de período fixo, onde o período de pedido ele é fixo, ele é constante. A cada semana você faz um pedido. Ele passou hoje na segunda. Ah, e se eu quiser comprar mais na terça ou na quarta? Você não consegue. Você só vai conseguir na outra segunda, tá? Isso é um intervalo de requisição constante. Então eu vou pedir uma quantidade variável agora. Essa é a grande diferença. No sistema do tipo Q de queijo, a quantidade era fixa e o intervalo era variável. Agora não. Agora eu tenho uma quantidade variável e um intervalo de tempo. Agora ele é fixo. Perfeito? Percebam então que essa é a grande diferença. O sistema P, então, ele tem período fixo, quantidade variável, e o sistema de Q, quantidade fixa e período variável. Tá. E qual que é a diferença entre eles? É o seguinte, se a gente for observar, né, observem que eu vou falar um por um desses tópicos aqui, tá? Não do jeito que está escrito ali, mas de uma forma que vocês entendam mais facilmente. Comparando o sistema P com o sistema Q, o sistema P ele não vai precisar que a gente tenha um controle tão rigoroso de estoque como a gente tinha no sistema Q. Tá? Por quê? A gente sabe que isso também vai inferir em custo. Então, consequentemente, o custo para controlar estoque no sistema P vai ser menor do que o do sistema P. Bom, se eu não vou ter um custo tão grande, uma vez que eu não vou ter um controle tão rigoroso no meu estoque, se eu não tenho um controle tão rigoroso no meu estoque, é natural que pode acontecer a falta do meu item, a falta do item que eu preciso para produzir. Caso aconteça algum atraso na entrega, uma variação na demanda, pode acontecer que venha a faltar, justamente porque eu não estou controlando frequentemente os meus estoques. Tá? Então, qual que seria uma forma de eu evitar que isso aconteça? É ter um estoque de segurança maior. Tá? Se eu tenho um estoque de segurança mais elevado, quando eu comparo lá com o sistema do tipo Q, eu estou me blindando caso venha faltar. Certo? Então eu vou ter um estoque de segurança maior. Por quê? Porque eu não vou ficar conferindo estoque toda hora, todo dia, acompanhando frequentemente. Vou conferir, eu vou acompanhar, mas não com a intensidade que eu fazia lá no sistema do tipo Q. Tá? Então, essas são as premissas iniciais do sistema do tipo P. Então, quando a gente olha para aquele exemplo, sabe aquele exemplo que eu acabei de explicar para vocês, né, a respeito do exercício que vocês fizeram lá no início do semestre, eu trouxe para o sistema de controle do tipo Q. É esse exemplo aqui, ó. Tá? A gente acabou de verificar, de ver, certo? A explicação deste exemplo. Então, quando eu volto para aquele exemplo ali, se eu tiver a demanda constante, o tempo de espera constante, o meu sistema P vai ser exatamente igual ao sistema do tipo Q. Imagina que não altera a demanda, imagina que não tem atraso na entrega, que é tudo perfeitinho. Eu vou ter um sistema exatamente igual. Tá? Agora, o problema acontece, a diferença surge quando ou a demanda ou esse tempo pode variar. E é aí que eu preciso estar ligado e interessado sobre como é que eu vou atuar nesse sentido. Então, como é que a gente interpretaria o resultado daquele exercício? Vamos observar assim, ó. O que ia acontecer? Determine o nível de estoque que de 48 em 48 dias, certo? Porque esse não é um sistema de intervalo fixo, intervalo entre as requisições. Qual que foi o intervalo que a gente encontrou? Um intervalo de 48 dias. Então, o que eu vou ter que fazer? Determine o nível de estoque de 48 em 48 dias, né? E nessa ocasião, quando eu tiver que fazer um pedido, eu vou fazer um pedido da quantidade do tamanho do lote econômico, 3.465, certo? 1.440 unidades é o nível de estoque que eu preciso para cobrir a demanda no tempo de espera. Ou seja, eu tenho um tempo de espera que não vai variar. Né? Estou falando de tempo de espera, não estou falando de intervalo de requisição.
o tempo de espera é de quanto em quanto tempo, é de quanto tempo eu tenho do momento em que eu acabei de fazer o pedido até eu receber o pedido na minha empresa. Lembra, eu falei isso em sala de aula. Imagina que você está pedindo uma pizza. O que seria o intervalo, o tempo de espera? Você ligou lá na pizzaria. A hora que você colocou o telefone no gancho, você solta o cronômetro. Daquele momento onde você acabou de fazer o pedido até o motoboy tocar o interfone na sua casa e entregar a pizza, esse é o tempo de espera. Tá? Então, o tempo que você esperou do momento que você fez o pedido até você receber o seu pedido, certo? Então, eu preciso de uma certa quantidade em estoque que me deixa abastecido enquanto eu estou esperando chegar esse pedido. E nesse caso, se não tivesse nenhuma alteração, seria essa quantidade de 1440. Beleza? Bom, então como consequência, o que a gente precisa observar? Se eu tiver um intervalo de requisição menor do que 48 dias, eu vou ter custo maior. Por quê, Danilo? Porque é o seguinte, quando eu calculei este intervalo de 48 dias, eu calculei levando em consideração um valor de Q para Q ótimo. Tá? Ó, eu calculei aqui, a demanda era constante, para esse Q ótimo eu encontrei esse valor de N, para esse N eu encontrei o intervalo entre as requisições. Se esse intervalo de requisições ele foi calculado levando em consideração o Q ótimo, com certeza ele é um intervalo ótimo, é o melhor intervalo que eu tenho. Tá? Segundo ponto, o intervalo maior do que 48 dias vai provocar faltas. Ou seja, se eu demorar mais do que 48 dias para fazer o pedido, provavelmente eu não vou ter quantidade suficiente em estoque para produzir durante o tempo de espera. Por quê? Porque eu consumi um estoque, quando eu pedir, eu já estou abaixo dos 1440. E aí, naturalmente, vai faltar estoque, certo? E o tempo de preparação de pedido, ele vai representar o intervalo entre a requisição após ter recebido o lote econômico, ou seja, 28 dias, que é isso que eu já falei para vocês lá na explicação do exercício. Tá? Então tá aqui, ó. Agora eu acertei aqui o espaçamento, então ficou mais fácil para vocês entenderem. Lote de encomenda de 3.465, venho consumindo, cheguei aqui, ponto de reposição, 1440, faço um pedido. Vai passar um intervalo de tempo de 20 dias, recebi. Quando eu recebo até chegar de novo no 1440, eu tenho um intervalo de 28 dias, que está aqui. Tá? Então, aqui eu faço um pedido, espero chegar a 20 dias, quando chega espero mais 28, aqui eu faço um outro pedido, tá vendo? Então, os intervalos são constantes de 48 dias, os intervalos entre as requisições. Tá? Então, quando o sistema Q coloca uma quantidade fixa, eu tenho um intervalo variável. Já no sistema P, a quantidade é variável e o intervalo de tempo é fixo, certo? Então, essa quantidade eu vou levar em consideração aquilo que eu preciso para atender uma demanda que eu tenho, uma demanda variável. Né? Às vezes a gente não vai encontrar uma demanda constante, a gente vai ter uma variação nessa demanda. Tá? Então, eu preciso levar em consideração quanto que eu estou vendendo, que eu estou produzindo, né? No período entre o pedido e a entrega. Certo? Então, a gente vai levar em consideração esse gráfico para entender o sistema de controle do tipo P. Então, olha só o que a gente tem. A gente tem um estoque máximo. Aqui, a gente tem o que a gente vai chamar de estoque disponível. Tá? Então, eu estou olhando para esse ponto aqui. Ó, tá? Se localizem nesse ponto. Eu estou nesse ponto. Então, essa distância é o estoque disponível. É o que eu tenho em estoque nesse momento. Certo? Esse é o tempo de espera, ou seja, eu vou fazer um pedido aqui. Percebam que eu continuo consumindo até receber. Então, do momento do pedido até receber, esse é o tempo de espera. Recebi, começo a consumir até que vai vencer o intervalo de novo, seja um dia, uma semana, um mês e tal. Tá vendo esse I? I é o intervalo entre as requisições, ou intervalo entre os recebimentos. Vai dar a mesma coisa. Então, olha só. Fiz o pedido aqui, comecei a contar o intervalo. A hora que dá o tempo é a hora de eu fazer um pedido. E aí depois de novo, a hora que der o tempo é a hora de eu fazer um outro pedido. O que muda? A quantidade. Observem aqui, ó, nesse pedido, o que eu vou pedir? Eu estou pedindo a quantidade que falta para eu chegar no meu estoque máximo. Tá vendo? Essa quantidade aqui que eu estou comprando. Quando chega nesse próximo pedido aqui, ó, olha que o meu nível de estoque é um pouco mais baixo. Se eu arrastar o mouse aqui, ó, tá vendo? Ó? É um pouco mais baixo do que
o intervalo anterior. Então, tá vendo que a quantidade que eu estou pedindo agora ela é um pouco maior do que a quantidade que eu pedi anteriormente. Mas eu posso variar a quantidade? Posso, porque nesse caso o período é fixo e não a quantidade. Tá? Então, eu peço a quantidade que falta para eu chegar lá no meu estoque máximo. Certo? Bom, considerando isso, a gente vai olhar para essas fórmulas. Estoque máximo é igual à quantidade que eu estou comprando, né, que é, sumiu o mouse aqui, quantidade de requisição, certo? Mais o estoque disponível. Então, olha só, o que é esse EM? É o que eu tenho mais o que eu estou fazendo a solicitação agora. Como todo mundo consegue enxergar, isso daqui é a minha quantidade, é o QR, quantidade de requisição, e isso daqui é o estoque disponível. Somados os dois, eu tenho o meu estoque máximo. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero descobrir qual que é a quantidade que eu tenho que comprar. Certo? Então, quantidade que eu tenho que comprar, o que eu faço? Jogo o ED para lá. É o estoque máximo menos o estoque disponível. Beleza. Agora, a gente vai olhar também para esse ângulo alfa aqui, ó, para fazer aqueles mesmos cálculos que a gente fazia com tangente de alfa. Então, eu tenho que o tangente de alfa é a demanda. E o que é a minha demanda? Esse estoque máximo, certo? Imagina que a gente vai pegar toda essa distância aqui. É um estoque máximo, tudo isso daqui, ó, tá vendo? Dividido pelo I mais TE. O que é o I mais TE? É o intervalo I mais o tempo de espera. Bom, então isso aqui é a tangente de alfa, que é a minha demanda. Então, se a demanda é igual ao estoque máximo, sobre I mais TE, quando eu isolo o EM, eu multiplico aqui em x. Ó. EM vai ser D vezes I mais TE. No lugar do EM, eu vou colocar essa equação que eu acabei de encontrar. Tá? Logo, QR é igual a EM, que é isso daqui, menos estoque disponível. Se eu trabalhar com estoque de segurança, eu somo estoque de segurança aqui, ó, mais ES. Se eu não trabalhar com estoque de segurança, eu não somo nada aqui. Perfeito? Então, eu tenho agora a fórmula, né? Tanto faz a de cima ou de baixo, por quê? Porque aqui eu só distribuí a multiplicação, DI mais DT, ou D que multiplica I mais TE. Tá? QR, quantidade de requisição, ES, estoque de segurança, ED, estoque disponível no momento do pedido, certo? D, a minha demanda média, TE, tempo de espera, e o I é o intervalo entre as requisições. Tá? Dessa forma, a gente tem, então, essa explicação a respeito do sistema de período fixo, ou sistema do tipo P. Tá? Na sequência, a gente vai estudar classificação de estoques do tipo ABC. Perfeito?